O silêncio de Deus, punição ou preparação. Você ora, espera, clama, mas Deus não responde. Você tem a impressão de que ele está em silêncio, que o está ignorando ou que o abandonou. E se esse silêncio não fosse uma rejeição, mas uma estratégia divina? Neste vídeo, descubra 17 verdades poderosas que o ajudarão a entender por que Deus parece estar em silêncio e como reagir quando o céu parece estar fechado. Ponto número 1. O silêncio de Deus não é sua ausência. Deus pode estar em silêncio, mas nunca está ausente. Exemplo: um homem estava passando por um luto. Ele não conseguia mais ouvir Deus e achou que ele o havia abandonado. Meses depois, ele percebeu que Deus havia permanecido perto dele em silêncio, como um pai que fica ao lado de seu filho ferido. Solução: não confunda silêncio com distância. Deus está presente, mesmo quando você não consegue ouvi-lo. Ponto número 2. Deus quer ensinar você a andar pela fé, não pelas emoções. O silêncio, às vezes, é uma escola espiritual. Exemplo: uma mulher não sentia mais nada ao orar. Ela pensou que havia perdido a fé. Na realidade, Deus queria ensiná-la a seguir em frente sem depender de seus sentimentos. Solução: continue orando, mesmo sem emoção. Sua fidelidade abre os céus. Ponto número 3. Deus testa seu coração em silêncio. Muitas vezes é na espera que ele revela suas verdadeiras intenções. Exemplo: um jovem crente estava orando por um projeto. Deus não estava respondendo. Ele percebeu que estava procurando mais a bênção do que o doador. Solução: pergunte a si mesmo: estou buscando a Deus ou apenas o que ele pode me dar? Ponto número 4. O silêncio pode ser uma proteção. Às vezes, Deus não fala porque você ainda não está pronto para ouvir. Exemplo: um homem insistiu em obter respostas sobre seu futuro. Deus permaneceu em silêncio. Meses depois, ele percebeu que, se soubesse, teria feito algumas escolhas ruins. Solução: aceite que o silêncio às vezes é uma graça que o protege. Ponto número 5. Deus age mesmo quando você não o ouve. O silêncio não significa a inatividade de Deus. Exemplo: uma mulher estava orando por um emprego. Ela não ouvia nada, achava que Deus a estava ignorando. Então, um dia, ela foi contatada para um emprego para o qual nem sequer havia se candidatado. Solução: continue acreditando que Deus está trabalhando nos bastidores, mesmo em silêncio. Ponto número 6. O silêncio o leva a buscá-lo mais profundamente. Ele quer atraí-lo a ele, não apenas a sua voz. Exemplo: um cristão estava orando mecanicamente. O silêncio o levou a cavar mais fundo, a buscar mais profundamente. Ele encontrou uma nova intimidade com Deus. Solução: use o silêncio para ir mais fundo, não para se distanciar. Ponto número 7. Deus o ensina a ouvir de forma diferente. Às vezes, ele fala por meio da paz, das circunstâncias ou de sinais sutis. Exemplo: uma mulher estava esperando uma resposta audível. Na verdade, Deus lhe respondeu por meio de uma paz profunda, sempre que ela pensava em uma direção específica. Solução: não limite Deus a apenas uma forma de falar. Esteja atento a outros canais. Ponto número 8. O silêncio prepara seu caráter. Antes de lhe dar o que você pede, Deus quer que você esteja pronto para suportá-lo. Exemplo: um homem estava orando por um ministério. Deus permaneceu em silêncio por anos. Mais tarde, ele percebeu que estava trabalhando primeiro em sua humildade. Solução: deixe que Deus o molde enquanto você espera. O silêncio é um treinamento. Ponto número 9. Deus quer ver se você confia nele mesmo sem uma resposta. É no invisível que a fé cresce. Exemplo: uma mulher decidiu continuar a louvar a Deus apesar do silêncio. Essa escolha provocou uma reviravolta em sua vida. Solução: louve a Deus mesmo quando você não entender nada. Essa é uma chave poderosa. Ponto número 10.
O silêncio às vezes é um chamado ao arrependimento. Às vezes, Deus fica em silêncio para que você faça um balanço de si mesmo. Exemplo: um crente não sentia mais a presença de Deus. Ao procurar, ele percebeu que estava se apegando a uma amargura que precisava confessar. Solução: pergunte ao Espírito Santo: há algo que eu precise corrigir? Ponto número 11. Deus o está conduzindo à maturidade espiritual. Os filhos precisam ouvir tudo. Os filhos sabem como esperar. Exemplo: uma jovem cristã dependia de confirmações constantes. Deus permitiu um silêncio para que ela desenvolvesse confiança pessoal. Solução: cresça na fé. Não corra atrás de uma palavra, busque um relacionamento. Ponto número 12. O silêncio o leva a depender exclusivamente de Deus. Quando todo o resto está em silêncio, você descobre que Ele é suficiente. Exemplo: um homem perdeu tudo. Ele orou sem retorno. Esse silêncio o trouxe de volta ao que era essencial. Somente Deus. Solução: às vezes Deus tira tudo de você para que você perceba que Ele é tudo. Ponto número 13. Deus o ensina a ser paciente de acordo com o tempo dele. Seu tempo é perfeito, nem sempre rápido. Exemplo: uma mulher estava orando por um filho. Anos de silêncio, depois uma gravidez inesperada em um momento estratégico. Solução: não apresse Deus. Seu silêncio pode ser um ainda não, não um não. Ponto número 14. O silêncio fortalece sua perseverança. Deus quer que você aprenda a persistir, não a desistir. Exemplo: um homem estava orando por sua família há 10 anos, sem resposta. Então, um dia, sua irmã pediu oração. E toda a família se aproximou de Deus. Solução: não fique desanimado. O que você semear em silêncio dará frutos. Ponto número 15. Deus o está preparando para uma mudança repentina. Muitas vezes, o silêncio precede um avanço. Exemplo: uma jovem cristã não teve nenhuma direção durante meses. Então, em um dia, Deus abriu várias portas que ela não esperava mais. Solução: fique pronto. O silêncio não é um fim, mas muitas vezes, um prelúdio para um ponto de virada. Ponto número 16. O silêncio de Deus revela a profundidade de seu compromisso. Quando Deus não responde, sua atitude mostra o que realmente motiva sua fé. Exemplo: um homem estava orando por um avanço financeiro. O silêncio de Deus o forçou a fazer uma pergunta a si mesmo: estou servindo a Deus apenas pelo que Ele pode me dar? Solução: examine seu coração. Escolha permanecer fiel, mesmo sem resultados imediatos. Ponto número 17. Deus quer ensinar você a depender de sua palavra escrita. Às vezes, Deus permanece em silêncio para que você volte à Bíblia, onde Ele já falou tanto. Exemplo: uma jovem estava procurando uma resposta específica. Não estava encontrando nada. Então, ela se deparou com uma passagem bíblica que se referia exatamente à sua situação. Solução: quando Deus parecer silencioso, mergulhe em sua palavra. Você encontrará mais do que está procurando. Conclusão: o silêncio de Deus é um dos testes mais difíceis da fé, mas também um dos mais preciosos. Não é uma rejeição nem uma punição, é um chamado para uma confiança mais profunda, um tempo de preparação, um caminho para a maturidade. Deus não se esqueceu de você, Ele o está moldando silenciosamente, para melhor impulsioná-lo para frente. Diga-me nos comentários: você já passou por um período em que Deus parecia silencioso? O que você aprendeu nessa época? Inscreva-se para não perder nenhuma mensagem futura.